Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer uma palavra do Senhor, que Ele ministrou no meu coração. Espero que vocês gostem e, aos que não gostarem, eu faço a vontade do Senhor e eu quero que a verdade seja dita e que o Senhor ele venha ser glorificado. A honra e a glória é para o nome dEle, não é para o meu nome. Agora sobre Atos, capítulo 17 ao capítulo 19. Sejam edificados pela palavra, abençoados por Deus e que Deus venha conceder a sabedoria do alto para que vocês compreendam o que Ele quer falar através dessa palavra. Amém? Paulo, ele pregava o evangelho em tempo e fora de tempo. Ele fazia a vontade do Senhor, mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo sendo uma pessoa perseguida, porque a palavra que ele pregava não era apenas para os judeus, não era apenas para aqueles que seguiam a lei de Moisés. Ele pregava a palavra do Senhor até para aqueles que não seguiam a lei de Moisés, os gentios. Então, em Atenas, ele pregava, ele tinha seu discurso ali no Areópago, e ele falava realmente a verdade, e ele utilizou de uma situação em que havia um altar, em que estava escrito, no versículo 23 diz: porque passando eu e vendo vossos santuários, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele utilizou dessa situação para anunciar a existência do verdadeiro e único Deus. Mais à frente ele diz: esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Como é que eu vou servir a alguém, a um Deus, sendo que eu nem sei quem ele é, não o conheço? E eu não tô falando de conhecer face a face, olho no olho. Eu tô falando de um conhecer espiritual, sabe? Nós devemos buscar conhecer o Senhor. Se você não conhece ainda, comece a buscar, comece a ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. Passe a conhecê-lo, a sua pessoa, e não apenas o nome Deus. Porque Deus é único, aquele que nós servimos, os verdadeiros cristãos. Nós servimos a um Deus de honra, um Deus de glória. Não é fácil você pregar, você falar do Evangelho, até porque quando nós falamos, nós não podemos pegar muito pesado, mas não é pegar pesado. O fato é que o Evangelho deve ser pregado, a verdade deve ser dita, independente do que você ache pesado, independente do que você ache que a pessoa está falando. A certeza é pregar a verdade. O Evangelho deve ser pregado. Então, Paulo ele utilizou suas belas palavras, seu belo conhecimento, para propagar o Evangelho. O apóstolo ele estava comovido em seu espírito sobre toda aquela idolatria. E foi nítido que quando ele começou a falar sobre a ressurreição dos mortos, ele fez com que os atenienses reagissem na mesma hora. Como assim reagissem na mesma hora? Eu te explico. Os gregos, eles repudiavam essa ideia de ressurreição da matéria, sabe? A ideia da ressurreição física, melhor dizendo. Tem um conceito que eu anotei e eu acho muito importante para vocês compreenderem este vídeo. Embora acreditassem no conceito de que a alma vive para sempre, eles negavam a ideia de uma ressurreição física. Eles consideravam o corpo como maligno a ser descartado. Sócrates e Platão afirmavam que tudo que é físico é maligno e tudo que é espiritual é bom, não fazendo diferença alguma o que você faz com o corpo, contanto que o espírito seja bom. Então a crença dos atenienses estava muito limitada a essa ideia de dualismo, sabe? Então foi incrível a criatividade de Paulo ao usar as circunstâncias do momento para que isso fosse um meio de propagar o evangelho. Então no versículo 29 diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos cuidar de que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então ele salienta que, sendo a geração de Deus, a gente não pode querer fazer com que o Senhor se limite a uma imagem, se limite a uma escultura, se limite a um ouro ou uma prata. Ah, mas eu tô fazendo isso aqui para honrá-lo, como uma forma de homenagem. Sendo, pois, geração de Deus, não queira limitar a divindade do Senhor a uma pedra, a uma obra de imaginação humana, porque o que você imagina ser ele não chega aos pés do que ele é, sabe? Então, Paulo em Atenas foi um momento em que ele trouxe, assim, uma inspiração muito grande para mim, sabe? Porque ele começou a falar coisas, mencionar certas coisas que foi muito importante, não só para eles lá no momento, mas até hoje para nós. Porque muitas pessoas acham que devemos pregar apenas dentro do templo, que aquele templo ali, o Senhor ele mora ali dentro. Mas a própria palavra do Senhor nos diz: sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens.
Então é muito lindo, gente, é muito lindo. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, não dava pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que, não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, e vindo a majestade daquela que toda a Ásia e mundo veneram a ser destruída. Então, passe a concordar comigo, né? Quando o evangelho é pregado, a verdade vem à tona. A primeira preocupação daquele artífice foi em relação à sua profissão, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu ganho. Então ele se preocupou porque, enganando o povo, achando que com aquelas esculturas, aquelas imagens salvariam, seriam deuses, aquilo que eles faziam com as mãos, além deles ganharem uma credibilidade, porque aquilo era a crença deles, eles também ganhavam muito dinheiro, era a sua profissão realizar aquele trabalho. E o que seria, então, o fato de desapegar? O que seria isso que é o título do vídeo, né? Então, eu trago para vocês o seguinte: a partir do momento em que a gente aceita Cristo, que a gente quer uma vida de mudança, a gente precisa renunciar a algumas coisas, sabe? Principalmente aquilo que nos afasta do Senhor. Mas a renúncia é um pouco dolorosa, né? Mas se você quer ter uma libertação em sua vida, se você quer ter uma mudança, não apenas no meio material, em você ganhar dinheiro, em você ter sua casa, seu carro, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando no meio espiritual, sabe? Se você quer ter uma vida diferente, se você quer ser uma pessoa que, além de ser atingida pelo evangelho, você quer que outras pessoas sejam abençoadas como você está sendo, ou como você será, porque eu creio que se você ainda não aceitou, se você ainda não é cristão, se você ainda não é liberto, em nome do Senhor Jesus, você será liberto. Sabe aquela passagem que eu falei? De que não devemos limitar a divindade a uma escultura, a uma imagem. Não devemos limitar ao Senhor a imaginação do homem, sabe? Óbvio que nós muitas das vezes pensamos e acreditamos, nosso Senhor deve ser assim, nosso Senhor deve ser muito lindo, maravilhoso, mas nós não devemos adorar a uma pedra, a um objeto, a uma imaginação, sendo que nós devemos adorar a Ele em verdadeira adoração. E é diferente demais, irmãos, quando você conhece a verdade, você desapega. Desapega do mundo, desapega das más amizades, desapega do pensamento de que eu posso porque eu sei. Porque você não pode porque você sabe. Você pode porque o Senhor, Ele é em sua vida. E ser uma pessoa diferente é ser uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão que desapega das coisas do mundo, sabe? E no versículo 19, do capítulo 19 de Atos, nos diz: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Entenda, se você quer seguir um Deus, um Senhor de milagres, você não pode seguir magias, você não pode seguir outros deuses, você não pode seguir outros caminhos, sabe? O caminho que o cristão deve seguir é único. Eu não tô aqui para desmerecer outras religiões, não, nada disso. Mas eu tô aqui para te dizer que não tem como adorar dois senhores. É necessário desapegar. E para você desapegar, é necessário que você seja uma pessoa decidida a isso, sabe? Não adianta você dizer que quer servir ao Senhor, mas no teu coração tu tá querendo servir a outro Deus. E eu não falo apenas de outras religiões, como no caso da magia, mas há também a questão do dinheiro. Muitas pessoas são gananciosas pro lado do dinheiro. Muitas pessoas são gananciosas para a sua vida profissional, sabe? Sendo que tudo deve ser para a honra do Senhor. E eu tenho prestado atenção na minha evolução, na minha questão da minha evolução espiritual, física, sabe? E o Senhor, Ele tem estado em minha vida em todos os momentos que eu mais precisei. Mas o Senhor, Ele nunca tem me deixado sozinha. O Senhor, Ele nunca tem me deixado passar por momentos difíceis de maneira isolada, sabe? Sem Ele. Não, Ele sempre tem estado comigo nesses momentos. E eu digo pra você, você quer ser liberto? Você quer ser uma pessoa diferente? Desapegue daquilo que tu tem colocado como prioridade, que não seja o Senhor.
Ele deve ser prioridade em sua vida. Ele deve ser prioridade dentro da sua família, dentro do seu relacionamento, dentro dos seus estudos, dentro da sua convivência pessoal, dentro do seu trabalho. O Senhor ele tem que ser a prioridade. Ele tem que prevalecer em sua vida em todos os momentos. Em tudo que você fizer, coloque o nome do Senhor e peça no nome de Jesus que isso se tornará em concreto, sabe? Se você pedir com sabedoria, você recebe. Mas tem uma coisa, além de tudo isso, a palavra do Senhor ainda nos menciona em Atos 19 que alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Ali eles falavam: "Enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." E o versículo 15 nos diz, versículo 14: "Os quais faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, pois, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Vós, quem sois?" E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Vocês puderam entender? Que não é porque você vê uma pessoa fazendo milagres no nome de Jesus, que de qualquer maneira você pode expulsar o demônio, você pode colocar a sua vida em risco nessa situação, sabe? O nome de Jesus é poderoso, mas o demônio, as castas de demônios só saem com muito jejum, oração, uma vida de comunhão com o Senhor. E não somente deve ser conhecido o nome, mas sim a pessoa. Você quer ser uma pessoa mudada, você quer ser uma pessoa diferente, você quer ser uma pessoa evoluída, você quer ser uma pessoa usada pelo Senhor, mas não tem dado espaço para que Ele venha fazer uma mudança especial em sua vida, uma mudança extraordinária. Para que isso aconteça, você tem que ceder espaço para o Senhor. Às vezes você coloca tanta coisa na frente de Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para louvar o nome santo dele, agradecer pela bênção de estar vivo, e você quer que seja abençoado dessa forma. Pela sua santa misericórdia, pelo nome grande que ele tem, muitas das vezes ele nos abençoa, mesmo nós sendo pessoas imerecíveis. Mas uma coisa eu quero te dizer: mude, não apenas para mudar a si, mude para mudar você, no sentido de que mudando você vai ter uma intimidade maior com o Senhor, dando liberdade para Ele, tendo comunhão com Ele, mas mude para que você seja usado para mudar as outras pessoas. Não é que você vai mudar, não é bem essa ideia que eu quis passar aqui, mas que o Espírito Santo te use como instrumento para que a verdade seja pregada e que essas pessoas que ainda não conhecem, ou que conhecem, mas ainda estão turbadas, elas venham ser libertas, elas possam ouvir a verdade e possam ser mudadas. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Um beijo e até o próximo vídeo.